Olá, eu sou Esté, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana aqui desse ano de 2023, trazendo o nosso estudo do GDC dessa semana, que pega de 29 de janeiro a 4 de fevereiro. E eu queria primeiro, antes de começar o estudo, perguntar para você que está aqui nos assistindo, se você por um acaso já está com o seu discipulador, se você discipulador já está aí com os seus discípulos caminhando junto, e caso você ainda não esteja, no final aqui desse vídeo a gente vai ter um link onde você pode clicar e você vai ser direcionado para estar junto com a gente participando de um GDC, que é um grupo da cidade. É um grupo onde a gente vai se juntar para orar, ler a Bíblia, caminhar junto e ter essa caminhada sempre com alguém, como Jesus fez, discipulando pessoas, caminhando junto, e é isso que a gente quer proporcionar aí junto com você. Também queria lhe perguntar como é que está a leitura do seu devocional, as palavras de Jesus. Você pode até deixar aqui comentário como você está sendo abençoado. Eu tenho certeza que você está lendo, você está sendo abençoado tão forte. Eu estava pensando, gente, as palavras de Jesus, toda a palavra de Jesus liberava vida, era algo com amor, do céu mesmo para o meio, para o seu coração. Então, todo esse ano vamos estar caminhando e eu queria fazer aqui a leitura, no caso, o dia de hoje, dia 30 de janeiro. Não sei qual dia que você está assistindo, se você está assistindo depois, faz aí do seu dia, mas eu queria compartilhar aqui com você alguns trecinhos do dia 30 de janeiro e o versículo é Mateus 5, 23 e 24, que diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. E aí começa assim a nossa devocional. A oferta em adoração a Deus é algo que não deve ser feito de qualquer forma. É um ato de consagração que requer um altar puro. Qual é esse altar? O nosso coração. A oferta é um ato de louvor e adoração especial e profundo. Gente, quando a gente entrega, o nosso dízimo, a nossa oferta, seja de forma presencial nos nossos cultos, ou seja de forma online com Pix, PayPal, não sei, a igreja não sabe como é que está o seu coração. A palavra de Deus fala que Deus é que sonda, o Espírito Santo que sonda o nosso coração. E aí vem esse cuidado e esse carinho de Jesus como algo realmente pessoal para mim e para você. Deus não vê apenas a sua adoração, Ele sonda o seu coração do adorador. Ele recebe a qualidade da atitude diante dele. Assim, se alguém está prestes a fazer uma oferta, mas ainda guarda ressentimento em seu coração, qual é a orientação bíblica? É que primeiro a pessoa interrompa este momento e imediatamente resolva a situação. Depois disso é que o seu culto, a sua oferta, é que serão aceitas e recebidas. Deus ele não está interessado na quantidade da sua oferta ou se você está ou não entregando. Ele está muito mais interessado na qualidade do seu coração. E aí o nosso devocional finaliza. A adoração precisa ser pura e a entrega não pode ser feita de qualquer forma. Se hoje você está com o coração pesado, cheio de pessoas presas dentro de você com ressentimento, é hora de perdoar, arrumar a casa e aí sim entregar a sua vida e a oferta diante do altar. Peça perdão a Deus, ao seu irmão, repare o seu altar, que é o seu coração, e oferte com alegria, amor e generosidade. Esse é o caminho do Evangelho. Uau, que especial, que especial. Que em nome de Jesus, cada vez que a gente, antes de ofertar, entregar algo diante do altar do Senhor, a gente realmente esteja fazendo essa sondagem mesmo, pedir ao Espírito Santo para sondar essa reflexão e eu tenho certeza que a nossa vida será mais leve, frutífera, abençoada e generosa. Amém? Então adquira o seu devocional tanto de forma física, se você estiver aqui no Brasil, fica mais fácil de você pedir nos nossos sites e se você estiver online, fora, em outro país, você pode estar adquirindo via plataforma Kindle. Amém, gente? Vamos começar então esse estudo de célula. E estamos finalizando hoje nessa série, essa sequência. O estudo de hoje é respondendo ao chamado de discipular. Diz assim o nosso versículo: Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e falou assim: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês
até o fim dos tempos. Uau! Nessa última semana a gente é convidado a viver um discipulado como Jesus nos ensinou, real, livre, cheio de autoridade mesmo que Ele nos entregou. É um momento da gente, de fato, viver de uma forma leve, porque Jesus disse que estaria conosco. Então a gente precisa de forma a pensar. Talvez aí você está com receio, o seu líder de GDC já meio que deu uma convocada para você multiplicar e você fica com medo. A gente vai ver hoje que com Jesus é tudo simples, é tudo leve. Tem muito mais a ver com o nosso coração, a nossa vontade, do que conosco mesmo. É a ver com o que Ele quer fazer através de nós. Amém? Então, respondendo a esse chamado hoje de discipular, no seu ambiente familiar, no seu trabalho, na igreja, onde quer que seja, a gente aqui vai trabalhar 3 pontos baseado na grande comissão que Jesus nos deixou, que é esse texto que eu li lá de Mateus. Ao responder o chamado para discipular, lembre-se que, primeira coisa, estamos sob a autoridade espiritual. Você não está caminhando sozinho, tem uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Diz assim em Mateus 28, 18, pegando aí esse começo do texto que a gente leu. Jesus aproximou-lhe deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E lá em João a gente lê o seguinte, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os enviei. A gente está sobre a autoridade do próprio Deus. A gente não está uma autoridade sobre aquilo que nós conquistamos, mas aquilo que nós buscamos em ser nele. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a gente entende que somos pecadores e Ele passa a habitar em nós, nós somos agora uma só carne com Ele. O Espírito Santo nos selou. E tudo que a gente faz com louvor e honra e glória para Ele, obedecendo ao mandamento que Ele nos deu, a gente faz e Ele que flui através de nós. Então a autoridade é de Jesus sobre nós. Quando a gente está discipulando alguém, a gente precisa entender o que Jesus falaria para essa pessoa, como Jesus olharia. Às vezes tem alguém que está ali e você já falou uma coisa, mas aquela pessoa parece que não consegue buscar Jesus interinamente, de uma forma profunda, mas você tem que lembrar que você não está controlando aquela pessoa, você apenas está sendo canal. Da mesma forma como o Espírito Santo não nos obriga a nada, ele nos dá o livre-arbítrio, nós também precisamos deixar o fluir do Espírito Santo. Porque enquanto a gente pensa que a autoridade é nossa, os nossos discipulados serão falhos. Mas quando a gente coloca na nossa mente que a autoridade vem do Senhor e a gente acha não a partir do nosso pensamento, mas a partir do pensamento do Senhor, isso vai fluir e o crescimento vai acontecer. O segundo ponto aqui para a gente responder o nosso chamado de discipular. Somos chamados a fazer discípulos de todas as nações. Diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não sei se você já reparou, aqui alguma foto da nossa igreja, se você não está aqui presencialmente em São José dos Campos, mas logo na entrada a gente tem um globo. Sabe por que a gente tem um globo? Porque o nosso líder espiritual, nosso pai, nosso pastor sênior, ele nos deixou esse chamado, esse olhar para que a gente possa entender que o nosso discipulado é para todas as nações. Você diz assim, Esther, mas como é que eu vou discipular todas as nações? Você pode orar, você pode entregar um versículo para alguém que... Geralmente a gente conhece alguém que mora fora, não é verdade? Então como é que a gente está cuidando também dessas pessoas que estão fora? Como é que a gente pode ser uma coisa simples? Por exemplo, a minha mãe, todo ano, ou ela compra o devocional físico, ou ela também compra o online para pessoas que estão fora. Você pode enviar uma mensagem, um louvor, você pode enviar um versículo para essa pessoa, mas de fato a gente precisa se lembrar que o nosso coração não está apenas onde os nossos olhos estão vendo, mas o nosso coração está onde os olhos de Deus estão vendo. Então vão e façam discípulos de todas as nações. Amém, gente? E terceiro e último ponto, para responder o chamado de discipular, lembre-se, somos chamados para obedecer à palavra de Deus e temos a promessa do Espírito Santo. É o que Jesus falou, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, como eu falei, tudo de Jesus é muito simples, às vezes a gente que complica. Ele deixou a palavra dele, a Bíblia. Se a gente seguir e obedecer, por mais que talvez naquela situação não existisse um chão para você pisar, quando você coloca o pé para obedecer, esse chão é criado.
A obediência é o primeiro passo para que a gente possa, de fato, conquistar discípulos maduros e que nós também podemos ser discipuladores maduros. É através do quê? Da obediência à palavra de Deus. E quando a gente obedece, Jesus diz assim, se você obedecer, não se preocupe, você só obedece, o resto eu faço. Porque diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele nos chama para sermos obedientes e nós deixamos o resultado da obediência com o Senhor. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar receoso. De fato, a gente não pode realizar todas as coisas, nós não temos todas as soluções, a gente só precisa o quê? Obedecer. Primeiramente, esse chamado de Jesus, desculpa, obedecer esse chamado de Jesus para discipular. Se você está com Ele, obedecendo firme na palavra, buscando a sua presença, pronto. Você só precisa do seu coração obediente, o resto é Ele que faz. E para concluir nosso estudo, diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, gente, em Jesus a gente tem autoridade, chamado, envio, palavra e a presença. Ou seja, em Jesus nós temos tudo. Então vamos lá com tudo discipular. 2023 será um ano marcado de maior crescimento, tanto espiritual, de profundidade de palavra e também crescimento de trazermos cada vez mais pessoas para Jesus. Amém, gente? Para finalizar aqui o nosso tempo de estudo, nós temos para reflexão. Como você tem respondido do chamado de discipular? Se até agora você estava com medo, eu tenho certeza que depois desse estudo, o Espírito Santo de Deus falou com você. E eu tenho certeza que você agora vai dizer sim para o chamado dele. Amém? Pode ser uma coisa simples, gente. Eu me lembrei aqui que do nada faltou a maisena lá na hora do almoço. E aí eu coloquei no grupo do prédio. Gente, alguém tem a maisena? Só uma xícara. Preciso engrossar aqui esse molho. E daí uma querida foi lá deixar e depois ela me mandou uma mensagem, se você tiver uma Bíblia velha, alguma coisa aí, meu filho está querendo. Eu fiz, gente, uma pessoa bateu na porta da minha casa. E aí, claro, a gente comprou uma devocional para o filho, uma devocional para ela, e nós demos esse material, essa literatura, e depois ela tirou foto para mim aqui na igreja. E aí ela testemunhou, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado, mas deu a pandemia, não me envolvi e fiquei sem ir. Agora, depois de tantos anos, foi o retorno em 2023. Que em nome de Jesus a gente possa estar atentos para esses pequenos cuidados. Estamos cuidando dessa família e nós cremos que o melhor de Deus ainda vai ser realizado através dela, ela depois discipulando outras pessoas. Para a oração, peça que o Espírito Santo tire todo o medo, toda a dúvida. Ore agora sobre isso. Jesus vai lhe dar toda a capacidade, você só precisa dizer sim, obedecer, estar conectado com Ele. E para aplicação, vai aparecer um link aí na sua tela, que é igrejadacidade.net/discipulado. Nesse site você vai encontrar tudo sobre a trilha da maturidade. Nós temos vários cursos que vão te ajudar e te capacitar para que você possa fazer também, os seus discípulos possam fazer. Então, se você tem dúvida, clica aí nesse site, igrejadacidade.net/discipulado, que você também vai encontrar todo o passo a passo para poder crescer na sua maturidade com Deus. E para indicação, claro, o nosso devocional As Palavras de Jesus, fique firme, tire um tempo para você ter esse tempo de devocional. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém, gente? Como eu falei no início, caso você queira caminhar um pouquinho, participar de um GDC, você ainda não tem GDC, vai aparecer também agora na sua tela o link, basta você clicar nesse link ou digita aí para você ser direcionado a participar de um GDC e a partir desse encontro no grupo da cidade, você também vai encontrar um discipulador para caminhar junto. É ano assim, ó, de mãos dadas, uns com os outros e todos com Jesus. Amém? Deus abençoe demais a sua vida.